bem-vindos todos. Estamos no podcast MedPB, aqui se fala de tudo, recebendo aqui o nosso colega Dr. Márcio Costa, que é diretor do sindicato e também diretor da Federação Médica Brasileira no departamento jurídico. A gente está realizando um podcast para falar sobre o movimento sindical. E aí eu começo, Márcio, agradecendo a tua presença e já fazendo uma pergunta, né? Você agora na Federação Médica Brasileira, contato com outros sindicatos, você percebe que os sindicatos estão enfrentando dificuldades na sua organização? Boa tarde, presidente Tarcísio. É um prazer novamente estar aqui no podcast do Sindicato dos Médicos da Paraíba, que se fala de tudo, né? Um lugar onde pessoas importantes, notórias na área da medicina e fora dela também estão presentes, são recebidos e batem esse papo aqui com você. Bom, estou na diretoria de assuntos jurídicos da Federação Médica Brasileira desde novembro do ano passado e nós agora conseguimos ter uma compreensão, né, maior das dificuldades em âmbito nacional, eu poderia dizer, né? Diversos estados partilham dos mesmos problemas, né, principalmente relacionados à precarização da atividade médica, a pejotização é um dos elementos muito comuns, né, entre os médicos em diversos estados, mas também nós temos a oportunidade de estarmos diante de situações de caráter nacional, com uma certa uniformidade, como, por exemplo, Programa Mais Médicos, Programa Médicos pelo Brasil, a residência médica, né, principalmente com os médicos residentes, também com os preceptores, mas principalmente com os médicos residentes. E mais recentemente também um ponto específico em relação aos médicos da carreira técnico-administrativa em educação, né? Então, uma oportunidade e um desafio também, né, nesse momento, porque lidamos com questões muito mais amplas, discussões muito mais complexas e profundas. A gente sabe que a tua atuação na área jurídica também, você é formado em Direito, né? E isso favoreceu, inclusive, a tua participação na Federação Médica Brasileira. Você colocou dois pontos importantes que a gente vai abordar agora, essa questão da pejotização, e eu queria que você, antes disso, como você também é membro da Comissão Nacional de Residência Médica, falasse como é que você encontrou essa Comissão Nacional de Residência Médica e se de fato ela funciona, né, para acompanhar os custos de residência aqui no Brasil. Bom, a Comissão Nacional de Residência Médica ela foi reestruturada no primeiro semestre do ano passado. A composição foi modificada, na verdade houve um decreto, o 11999, que modificou a composição. Houve um debate a respeito de uma certa restrição da participação das entidades médicas. Depois houve um novo decreto, uma reconfiguração, né? Mas a partir do primeiro decreto, desde já, a Federação Médica Brasileira passou a ter assento, né, na comissão. Hoje nós temos, então, 16 conselheiros titulares, né, e seus respectivos suplentes, representando, então, 16 instituições, das quais 8 poderia dizer que são governo, né, entre Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CONAS, CONASEMS, e as outras 8 entidades médicas, né? As duas federações médicas, Associação Médica Brasileira, Associação Nacional dos Médicos Residentes, o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Educação Médica, Academia Nacional de Medicina, Federação Brasileira das Academias de Medicina. Então, eu, juntamente com o colega Edmar Fernandes, do Ceará, nós, então, somos os representantes da Federação Médica Brasileira na comissão. Posso dizer que houve uma reestruturação de fato, né? Não só pelo aumento do número de representantes, mas também houve eleição de um secretário, um novo secretário executivo, que é quem comanda, digamos assim, as discussões, né, nas sessões ordinárias. E nós tivemos... do governo esse...
Não, ele não é representante do governo, né? Embora seja concomitantemente também um servidor comissionado do MEC, né? Mas ele foi eleito, né? Foi eleito pelos membros da plenária. Então, há uma certa corrida, né, para dar conta de diversos processos que estavam parados, principalmente por falta de visitas, né, nos programas que solicitavam ali autorização para iniciar o seu funcionamento, bem como outros que buscavam recredenciamento. Então, o segundo semestre de 2024 praticamente foi todo de deliberações de processos, né, os chamados atos autorizativos. Então, conjuntamente, o Ministério da Saúde, no final do ano, abriu edital para o chamado Pró-Residência, né, em que o financiamento das bolsas de residência eles são do Ministério da Saúde. Foram ofertadas 1.000 bolsas, né? Então houve uma corrida toda ali para que os programas pudessem estar autorizados em tempo de concorrer, né, a esse edital de adesão do Ministério da Saúde. E aconteceu, né? Houve inclusive sessão extraordinária no final do ano, né? E diversos programas foram autorizados, né? E também houve depois disso, né, uma dedicação à aprovação de um novo regimento interno, tá? Em duas sessões, inclusive com necessidade de sessão extraordinária, após um grupo de trabalho ter preparado uma minuta, né? Então esse regimento foi por fim aprovado, né? Ele deve estar em vias ali de ser divulgado. Deixa eu interromper assim. A comissão, ela chega a fechar programa? Ela avalia, abre um processo de defesa e isso tem andamento e consegue fechar um programa, não? A comissão, ela põe diversos programas em modalidade de supervisão. Desculpa. Supervisão em modalidade de exigência, supervisão em modalidade de diligência. Na diligência, os programas eles são suspensos, a abertura de novas ofertas de novas vagas, novas seleções. E chega assim a fechar programa. A gente do movimento sindical sempre defendeu que deveria ter vaga de residência para todos os egressos dos cursos de medicina. Eu acho assim praticamente impossível, porque precisaria de muitos professores para absorver essa grande quantidade de programas, né? Mas assim, hoje a quantidade de vagas de residência médica, ela consegue abarcar em quantos por cento a quantidade de egressos? Ela realmente é bem aquém, né? Estima-se que tenhamos aí em torno de 45 a 50 mil egressos, né? E nós não temos nem metade dessas vagas, né? 20 e poucas mil vagas ali. É um problema crônico, porque a gente sabe que novas faculdades vão sendo abertas, mais vagas nos cursos de medicina, e essas vagas de residência elas não são oferecidas proporcionalmente, criando aí uma grande quantidade de médicos sem possibilidade de ter uma especialização reconhecida, né? Você tem a modalidade das provas de sociedades, mas a gente sabe que isso corresponde muito pouco na quantidade de médicos que têm especialização, porque o médico acaba entrando no mercado de trabalho e acaba sem poder estudar para fazer uma prova desse nível e ser aprovado. Então é um problema muito sério do ponto de vista de você ter a qualificação dos especialistas, porque só consegue registrar um título aquele que faz a residência médica ou a prova da Sociedade Brasileira de Especialidades. É verdade, esse é um grande problema que está em discussão. Existe um outro também, que cerca de 20 mil vagas, elas são autorizadas, mas não estão ocupadas,
Então, se busca resposta também para esse outro questionamento. Então, houve como todos sabem, uma abertura ali desenfreada do número de, não só abertura, mas ampliação também de vagas de cursos de medicina onde já existiam. E continua acontecendo, embora tenha também novas aberturas de vaga, também há uma crescente na abertura de vagas de residência, mas é desproporcional. Nós sabemos hoje que a maior parte das vagas de graduação são ofertadas pela rede privada, enquanto a maior parte das vagas de residência médica são ofertadas pela rede pública, né, incluindo aí um protagonismo recente das secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Então, é um certo desequilíbrio, né, nessa proporção. É desejável, né, que todo médico possa, ao final do seu curso, possa cursar aumentar a sua formação na forma de um curso de um programa de residência médica, que é o que a gente considera hoje como padrão ouro na formação de especialista, né? É muito desejável, sim, sem dúvidas. Não temos esse número de vaga equilibrado, de fato, mas existe essa divergência, né? Que precisa, em algum momento, ter encontro. Oferta de graduação por cursos privados com pouca oferta de residência médica, né? E também se busca, como eu falei antes, uma explicação de por que 20 e poucos por cento das vagas elas não são ocupadas, né? Ou eventualmente não são ofertadas, ainda se busca essa resposta, elas podem estar autorizadas, mas não são ofertadas, e aí talvez possa acontecer um problema relacionado à disponibilidade de bolsas. Ou se nós estamos, de fato, num cenário diferente, né? Em que há uma procura menor, e aí os fatores são vários, mas uma procura menor, um interesse menor por parte dos graduandos, né? É um problema, assim, que está assim, ligado, né, a um Ministério da Educação, que é quem oferta essas vagas, né? E as faculdades de medicina, elas são abertas também por autorização do Ministério da Educação, né? E não se pensa. Aí, agora a gente está discutindo, né, a questão da prova de proficiência para os estudantes de medicina, né? O projeto já está no Senado, está sendo debatido. E quando essa prova de proficiência passar a ser aplicada, você vai ter o estudante de medicina que terminou o curso, né, e submetido a uma prova chancelada pelo Conselho Federal de Medicina, que se ele não for aprovado, ele não consegue ter o seu CRM e, consequentemente, não vai poder fazer nenhuma especialização, porque para fazer uma especialização, ele tem que ter o seu CRM de médico, né? Então, vai haver um funil até para nessa hora das provas de residência médica. Eu não sei como é que essa equação vai ser solucionada lá na frente, mas vai ser um problema muito sério para os estudantes que estão cursando o seu curso de medicina. É uma necessidade você ter uma prova que avalie isso, né? Mas, assim, eu acho que muito debate vai ser necessário ainda para encontrar a melhor fórmula de não prejudicar o aluno, de não prejudicar a sociedade com profissionais mal formados. Mas, assim, a solução ela tem que ser, eu acho que na origem, tem que ser nas faculdades de medicina, que é a grande formadora dos futuros médicos, né? Exato, né? Inclusive, recentemente nós tivemos a divulgação do resultado do ENAD, né, de 2023. Demorou algum tempo para esse resultado ser divulgado. E os resultados, infelizmente, eles abrem, né, eles chamam a atenção e abrem um debate. Cursos com conceitos extremamente baixos, né, insuficientes. Alguns, pelas próprias normas, receberão algum tipo de supervisão do MEC, né, no sentido de buscar identificar os problemas e melhorá-los, né?
Mas o que nós temos hoje realmente é um alerta, né? Ligou-se ali um alarme e o que as entidades médicas já vêm falando há muito tempo, né? Sobre a qualidade dos cursos, né? A qualidade dos médicos ali que concluem, né? O curso de medicina. E agora nós temos parâmetros objetivos, né? Divulgados à sociedade. É preciso que algumas ações possam acontecer a partir de agora. A prova de suficiência, né? O projeto que está mais avançado ali no Senado, acredita-se que seja aprovado, né? Pelo menos naquela casa. Ele é defendido, né? Por algumas entidades médicas. O Conselho Federal de Medicina será o primeiro momento responsável por regulamentar a prova, assim como é no direito para a OAB, assim como na contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade. Mas as demais entidades médicas, inclusive a FMB e a Associação Médica Brasileira, também requerem essa parceria, né? Não na elaboração, mas no contexto todo dessa avaliação. Vai gerar, sem dúvidas, né, problemas lá na frente, né? Inclusive, como você falou, a questão da residência, porque a própria lei diz que a residência médica é um curso de pós-graduação destinado a médicos. Isso. Né? Então, o médico ali, ao cursar a residência, ele está em treinamento em serviço, né? Ele não é um estudante, no sentido mais simples da palavra, né? Então, ele já está habilitado ali a exercer a sua profissão. Já tem seu CRM. Já tem seu CRM. Bom, a gente vai entrar agora num debate, porque esse é um debate, essa discussão que a gente estava fazendo é uma discussão longa de formação médica, mas a Federação Médica Brasileira tem os seus representantes na Comissão Nacional de Residência Médica, Dr. Mário, Dr. Edmar, né? Mas a gente, como sindicato, a nossa preocupação ela é muito voltada para a atuação do médico. E a gente vê hoje que a atuação do médico ela está sendo, vamos dizer assim, substituída, entre aspas, de certa forma, por empresas, né? Empresas de médicos que estão ocupando vagas, né, de trabalho através de PJs. E eu nunca vi tanto problema mais. Meu celular não para, cada dia é um grupo, né? O ano passado a gente teve problema lá em Bahia com a pejotização, né? Veio uma nova administração que, apesar de estar cumprindo com seus pagamentos, mas não recebeu ainda o sindicato. A gente até solicita que a secretária de saúde de lá, a Soraya Galdino, que é odontóloga, receba o sindicato dos médicos, porque a gente está com um problema muito sério lá e que a gente quer saber como é que se resolve, que é o fechamento de uma maternidade. Você tem conhecimento disso, né, que fechou em outubro do ano passado. Já vamos aí para final de abril, praticamente, e não se vê nenhuma notícia oficial de que a maternidade vai reabrir. A secretária esteve aqui, fez uma promessa de que abriria a maternidade até o final de abril. Deixou de receber o sindicato dos médicos, onde a gente queria discutir essa reabertura, porque não dá para reabrir a maternidade sem médico, né? Então a gente sabe que Bahia sofre com a falta de profissionais médicos. Então vai abrir com PJ, vai abrir com cooperativa, vai fazer um concurso. A maternidade é um aparelho que envolve, né, várias equipes de médicos, ou seja, tem a pediatria, a neonatologia, a UTI, a obstetrícia, a anestesia, né, algumas clínicas vinculadas principalmente a problemas daquela gestante de médio e alto risco. Mas assim, como é que a secretária quer abrir uma maternidade se ela não reúne as entidades médicas para fazer essa discussão com ela? Então, assim, a minha
E eu estou citando o exemplo de Bahia, porque a própria secretária é a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, temos problemas em Gá, temos problema em Monteiro. Seria importante que os secretários municipais de saúde observassem que essa pejotização ela está trazendo prejuízos não só para os médicos, mas para a população, porque a rotatividade de médico é muito alta. A UPA de Ingá, em dezembro, trabalhou com uma empresa que já saiu de lá porque terminou o contrato. Aí bota uma nova empresa, chama outros médicos. E isso gera uma rotatividade muito grande que, para os serviços médicos, não é a melhor forma de se trabalhar. Então, na tua opinião, a pejotização, inclusive, com uma notícia boa do STF agora, queria até que você comentasse com relação a essa questão da pejotização. Traz muitos problemas para os médicos. A pejotização, ela vem ocorrendo, né, como forma de terceirização desde 2017, a partir de algumas mudanças legislativas, decisões do STF naquele momento. Ela, num primeiro momento, parece ser para o gestor a solução de vários problemas, principalmente no que se refere a uma interpretação sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre uma própria reforma administrativa de maneira silenciosa, né, no sentido de não se ter servidores públicos, né. Mas isso vem gerando diversas consequências. Isso não é só no âmbito da medicina, mas ele é muito importante no âmbito da medicina. Temos repercussões trabalhistas, temos repercussões sociais, temos repercussões previdenciárias e temos repercussões na própria atividade do ato médico propriamente dito, né? Na assistência médica propriamente dita. A partir do momento que não há fixação de profissionais num determinado hospital, numa determinada comunidade, esse vínculo que é tão importante, né, entre o médico e o paciente, ele se torna muito frágil, né? Como você falou aí, era um grupo que estava até uma empresa contratada até dezembro e agora temos outras equipes, né? E isso acontece em vários lugares. Abrindo um parêntese, inclusive a pejotização tem afetado até a própria residência médica, porque em alguns estados os hospitais eles estão sendo... as equipes estão sendo trocadas, né? E os que entram na forma de pejotização entendem que não tem absolutamente compromisso com o ensino, né? Bem como muitas vezes a própria qualidade daqueles profissionais que são colocados por algumas empresas, né, com qualificação menor, sem especialização. Então isso muitas vezes compromete a própria eficiência do serviço público, tá? Mais uma vez eu vejo a terceirização e a pejotização aí incluído, né, como uma medida temporária, uma medida complementar, né, e não como principal, né? A gente observa que há um movimento muito intenso e muito crescente com pejotização, inclusive com diversas ações na Justiça do Trabalho aí que buscam reconhecimento de vínculo, porque no fim das contas a empresa parece ser uma mera intermediária, né? Na prática, aqueles profissionais estão sujeitos a comandos dos gestores, a cumprimento de horário, ou seja, aqueles requisitos de emprego, como se diz, né? Habitualidade, subordinação, principalmente esses dois. Então, diversas decisões da Justiça do Trabalho são no sentido de fraude, né? Na pejotização e reconhecimento de vínculo de trabalho, e o STF tem desfeito, né, essas decisões. E na última semana houve um reconhecimento, uma ação específica que levou ao reconhecimento da repercussão geral, né? E quando isso acontece, o STF ele pretende decidir na forma de uma tese, e essa tese ela então passa a ter efeito vinculante a todos os juízes e tribunais no país, né? Mas para além
discussão em repercussão geral, o relator dessa ação, né, o ministro Gilmar Mendes, ele decidiu, isso é uma discricionariedade do relator, né, ele decidiu na discussão daquele tema de repercussão geral, suspender todas as ações em curso no país que se refiram à pejotização. Isso eu vejo como um problema, porque as demais instâncias dos juízes de primeiro grau, né, vão ficar parados, até sabe-se quando vai acontecer uma decisão final de mérito do STF, né? E veja só, as questões sociais não esperam, né? A necessidade de ter profissionais, isso não pode ser aguardada, né? Questões previdenciárias não pode se esperar. Então, desejo muito, né, que o STF reveja com mais brevidade possível toda essa situação e possa ter uma discussão. Até porque vai gerar uma pressão assim, dos juízes, né, de primeira instância, dos tribunais, para que o STF seja, porque assim, as ações elas estão paralisadas, mas os médicos estão trabalhando. Sim. E isso, né, gera uma pressão muito grande, como você colocou. Eu espero que o STF também resolva logo essa questão, até para dar segurança, a chamada segurança jurídica, que inclusive é um dos critérios utilizados para que houvesse a suspensão. Perfeito, Mário. A gente do movimento sindical tem uma preocupação também bastante com relação à questão da formação de novas lideranças. E aqui o Sindicato dos Médicos tem um trabalho já de uns 2 anos para cá, com os acadêmicos de medicina. Você acha assim que a nossa decisão de estar participando, estimulando, criando um núcleo acadêmico médico jovem, ela trará benefícios, né, a médio prazo e com certeza a longo prazo, porque, né, a gente sabe que o trabalho apenas começou, né, para que a gente tenha uma renovação nas lideranças médicas, né, a curto prazo a gente não vai ter, mais a médio e longo prazo. Você acha importante isso? Sem dúvidas, né? Uma decisão muito acertada em iniciar esse trabalho de maneira mais formal, né? Com médicos jovens, trazendo, né, para dentro, digamos assim, das atividades sindicais. Isso também é desejável, né, pela própria Federação Médica Brasileira. Que importante. Foi renovado a diretoria e tem um diretor, né, acadêmico, né, também na sua diretoria agora também. Isso, no estatuto, né? No novo estatuto da FMB. Exato. Então é muito importante esse alinhamento, né, da experiência, e aí a experiência, inclusive, nas questões sindicais, né, com quem está chegando com força, no sentido de interesse, né, e também ávido por conhecimento, né? Nós sabemos que nem todos os médicos, e aí não vou colocar só os mais experientes ou os mais jovens, mas nem todos se aproximam das questões sindicais, das questões associativas, conselhais, enfim, das entidades médicas, né? Mas é sempre importante que se tenham pessoas que sejam, né, de um lado influenciadores, mas do outro lado também possam propagar e possam divulgar informações para os demais membros da classe, né? Então, decisão sem dúvidas acertada e que trará, eu diria que em médio prazo, sim, já trará ganhos para a classe, para a categoria médica. Aqui a gente no sindicato já tem um colega médico, né, Fernando Melo, que quando começou a sua relação com o sindicato, ele era acadêmico, formou-se, mas já está assim acompanhando o movimento sindical, nos ajudando. Então, assim, eu acho que se a gente der a oportunidade para que os acadêmicos de medicina vejam que o sindicato ele traz benefícios,
né, de outra forma, com uma visão mais aberta, né, científica, né, preocupado com a qualidade, com o ambiente de trabalho, com a saúde mental dos médicos, né, e aqui, particularmente na Paraíba, a gente tem uma boa convivência com as outras entidades, né, de união, de unidade, sempre visando o melhor para o médico. Eu acho que isso vai trazer bons frutos, como já está trazendo. Sem dúvidas, e as instituições precisam ouvir os mais jovens, né? Isso. Então, não apenas na base ali, mas ter pessoas jovens dentro das suas entidades. Que era um pensamento antigo, né, das entidades médicas, que achavam que sabiam de tudo e não davam chance para que os jovens se... E a gente observa que as relações, elas estão mudando muito, né? A sociedade, ela está mudando muito rapidamente. Então, é preciso que se tenham, né? Vamos colocar assim, representantes de todos os grupos, né? Dentro das instituições que têm poder, que têm responsabilidade e obrigação de representar a classe. Sim, eu vejo assim que a medicina, né, o médico, ele tem uma vida laboral longa, ou seja, eu já estou com 32 anos 34 anos de formado, né? Reunimos a turma nossa agora semana passada. Tenho mais tempo aí, pelo menos uns 15 anos ainda trabalhando, se Deus quiser, com saúde, né? Enfrentando essas gripes que a gente acaba adquirindo no nosso trabalho. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa vida laboral, ela é teoricamente longa, né? Tem colegas meus que trabalham, têm 80 anos e estão trabalhando ainda, né? Dando plantão, inclusive. Então, assim, a gente tem que acompanhar essas mudanças ouvindo os mais jovens, né? E a medicina, ela cada vez mais rápida, as suas transformações, então, por exemplo, a inteligência artificial, o tablet, o smartphone. Quer dizer, eu sou de uma época que não terminei o curso, não existia smartphone. Mas hoje ele já existe e os estudantes de medicina já entram na faculdade usando smartphone e saem usando os melhores smartphones do mercado. Então, assim, se a gente não der espaço para o jovem, a gente acaba se distanciando da evolução tecnológica, né, das novidades e fazendo com que a nossa medicina não seja, vamos dizer assim, a melhor medicina possível. Não que a gente esqueça de que a melhor medicina ainda é aquela da relação médico-paciente, da empatia, de se colocar no lugar do paciente. Que deve ser preservada, acima de tudo, apesar dos avanços tecnológicos e científicos. Ela não pode ser dicotomizada, né, desse aspecto do avanço tecnológico. Então, o jovem médico, ele tem que ter o seu espaço em todas as entidades médicas, né? Eu penso dessa forma. Também penso assim. E como você já colocou, é necessário dar espaço para o jovem. Mas a gente vai caminhando agora para o final da nossa entrevista. A gente pede até desculpa aos ouvintes, porque tanto eu e o Mário estamos saindo de uma gripe, e aí a voz fica falhando já no final, né, Mário? Mas assim, dizer que tanto a Federação Médica Brasileira como o Sindicato dos Médicos sempre vão estar atentos a essas questões, né? Na defesa da categoria médica. Nós temos representação na Federação Médica, tanto na Comissão Nacional de Residência Médica, com Márcio, eu lá na EBSER, né, representando também a Federação Médica Brasileira. Então, amigos, muito obrigado. Queria passar a palavra para Márcio para se despedir a todos. Não percam, salvem a data do dia 2 ao dia 5 de outubro, que a gente vai ter aqui o Congresso Acadêmico Sindical e a 6ª Conferência Internacional de Sindicatos Médicos. Ontem tivemos uma reunião com os sindicatos da Alemanha, Portugal, Argentina, do Brasil. Já marcamos a próxima para o dia 24, porque estamos preparando esse grande encontro internacional. Porque os problemas que esses sindicatos enfrentam lá são muito parecidos com os nossos.
E a gente vê que hoje existem temas internacionais importantes como saúde mental do médico, mercado de trabalho, a migração de um país para outro, como é validar esses programas. Então, a iniciativa de trazer essa conferência, né, internacional do Sindicato dos Médicos, agora em outubro, no mês do médico, é para que a gente possa debater com esses colegas de outros lugares, né, os seus problemas que também são comuns aos nossos e fazer esse grande network que é importante na nossa profissão. Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar. Marne, fica à vontade para fazer as considerações finais e aí a gente vai caminhando no nosso podcast. Eu quero enfatizar a importância das entidades médicas, né? E aqui enaltecendo as entidades sindicais, né? Os sindicatos médicos, a Federação Médica Brasileira, e lembrando, né, que essas instituições elas estão ampliando a sua participação em razão dos novos desafios, como o presidente Tarcísio falou aqui, há uma necessidade imensa da participação das instituições médicas, né? E enaltecendo o trabalho aqui do Sindicato dos Médicos da Paraíba e clamando para que os médicos, né, do nosso estado possam se aproximar do sindicato, conhecer o trabalho, né, apoiar e participar da forma como possível, direto ou indiretamente, né? Parabenizo, então, mais uma vez aqui o podcast do CIMED-PB e toda a atuação do sindicato na sua pessoa, Tarcísio. E agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui novamente falando de um tema tão caro à nossa classe médica. Obrigado. A gente que agradece você trazer todos os seus conhecimentos, mas a gente sabe, você já foi presidente do sindicato, fez um excelente trabalho, né? Continua fazendo um grande trabalho na diretoria do Sindicato dos Médicos, está na Federação Médica Brasileira cumprindo um importante trabalho no Departamento de Assuntos Jurídicos, né? E dizer assim que o sindicato é para isso, é para dar espaço, para lutar pelo que interessa aos médicos. Eu acho que o nosso time, a nossa diretoria, ela vem cumprindo um grande trabalho e tem muito trabalho pela frente ainda, né? Todos os diretores atuando. Não é porque os diretores não vêm aqui ao podcast, mas serão convidados. A gente está com a vinda de nosso vice-presidente Josemi, né? Vamos chamar outros diretores, como Bernardino, Alexandre Medeiros, doutora Ailda, que infelizmente perdeu a sua mãezinha recentemente. Vai aqui todo o carinho, Ailda, para você e para todos os seus familiares nesse momento de dor, mas a gente tem certeza que ela vai estar muito bem recebida agora, né, lá no céu, né, principalmente num momento importante que é a Semana Santa, e a gente sabe da misericórdia divina e receber aquelas pessoas boas nos seus braços. Então, estejam sempre atentos à nossa rede social, nos acompanhem e nos vemos no próximo podcast do CIMED-PB, aqui se fala de tudo.